Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso muito recente que aconteceu no ano de 2021. Mais um caso resolvido que eu trago aqui para vocês. E esse, infelizmente, terminou de uma forma muito trágica. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Bart e Krista Helderson. Bart e Krista Helderson sempre tiveram uma vida tranquila com seus dois filhos em Windsor, Wisconsin. O casal se casou em 1994 e deu as boas-vindas ao filho Mitchell em 1996 e a Chandler em 1998. Depois do nascimento dos dois filhos, Krista achou que o ideal era ficar em casa criando os filhos e cuidando da casa, enquanto Bart trabalhava como contador. O homem tinha uma carreira de sucesso e era muito bem sucedido. Quando os meninos estavam mais velhos, Krista decidiu que era o momento para voltar ao mercado de trabalho. Então, ela conseguiu um emprego como uma assistente administrativa em uma empresa automotiva. Conforme os garotos ficavam mais velhos, eles também já pensavam em seu futuro. Sempre foram bons alunos que não davam problemas nem na escola e nem em casa. A família vivia muito bem e em harmonia. Em 2021, Mitchell estava engajado e trabalhando na área da tecnologia. Já o irmão mais novo, Chandler, estava cursando no Madison College. Por lá, o jovem estudava para se tornar um técnico em informática. Nessa mesma época, Chandler tinha uma namorada com quem já estava há 2 anos, chamada Cat, e trabalhava para uma seguradora em casa durante a pandemia para ter seu próprio dinheiro antes de se formar na sua área. Seus pais ficaram muito felizes quando ele anunciou que recebeu uma oferta de emprego na SpaceX. Depois de receber a oferta, ele começou a planejar uma mudança para a Flórida, junto com a sua namorada. Enquanto isso não acontecia, ele continuava na casa de seus pais. Alguns meses antes de se mudar para a Flórida, Chandler sofreu um acidente sério. Ele caiu de um lance de escadas e, após o acidente, ele foi visto utilizando um colar cervical. Ele disse à família que teve uma hemorragia cerebral, hematoma, danos na coluna, danos nos nervos afetando as pernas e o impedindo de dirigir, e que ele precisava de uma bolsa de colostomia. Então, nesse momento, tudo que o Chandler esperava para o seu futuro foi, digamos que, destruído. Ele não podia ir para a empresa, para o SpaceX, porque ele estava com aquela série de problemas. Os ferimentos que ele sofreu na queda foram muito graves. Então, ele precisava trabalhar em casa. Então, é claro que isso afetou completamente o seu futuro. E todas aquelas coisas que ele tinha planejado, como se mudar para a Flórida, naquele momento estavam suspensas. Bart e Krista eram pais amorosos que se importavam muito com seus filhos e que sempre foram muito presentes. Eles estavam cada vez mais preocupados com o filho mais novo. Mesmo que Chandler trabalhasse em tempo integral em casa, parecia que ele nunca tinha dinheiro e não ajudava com as despesas da casa. Sempre que os pais perguntavam o que aconteceu com seu dinheiro, ele tinha uma desculpa. De acordo com Chandler, houve uma confusão com seus contra-cheques. Ele alegou que a companhia de seguros que o contratou como empregado horista e não o empregado assalariado. Em seguida, ele explicou que a empresa tinha as informações incorretas de depósito direto em arquivo. Por fim, ele disse que os salários atrasados devidos eram tantos que o banco achava que ele estava cometendo alguma fraude. Já que era contador, Bart acreditou que toda essa história do filho não parecia verdadeira. Em 2 de julho de 2021, Krista não apareceu para trabalhar e isso era extremamente incomum. Como esse homem era um amigo muito próximo da Krista, ele acreditou que ela poderia estar com algum problema, porque não fazia sentido ela faltar no seu emprego, sendo que ela sempre ia, e se ela tivesse algum problema, é claro que ela ligaria e avisaria o motivo para não ir trabalhar naquele dia.
Mas dessa vez não foi isso que aconteceu. Então seu amigo decidiu mandar algumas mensagens, fez algumas ligações para ela, mas ninguém atendeu o telefone, então ele ficou cada vez mais preocupado. Por fim, ele foi à casa da família para verificar. Chandler estava lá e explicou que seus pais haviam partido no dia anterior para passar o fim de semana de 4 de julho em sua cabana na parte norte de Wisconsin. Chandler explicou que o serviço de celular lá é ruim, então ela provavelmente não recebeu as mensagens de texto e nem as ligações do amigo. Embora fosse estranho que Krista não tivesse informado a seu chefe que ela iria tirar um dia de folga, era muito provável que ela e o marido passassem o feriado na cabana, já que às vezes eles faziam essa viagem. No fim de semana de 4 de julho, Chandler comemorou com sua namorada Cat e a família dela. O casal curtiu os fogos de artifício, usou a piscina da família e aproveitou o final de semana. Cat afirmou que Chandler conseguiu exercitar as pernas na piscina, ajudando a se recuperar dos seus ferimentos. Ela afirmou que eles se divertiram muito e que parecia que naquele momento tudo estava muito bem. Chandler disse a ela que seus pais foram à cabana e deveriam voltar na noite de segunda-feira ou na manhã de terça-feira. Depois que a segunda e a terça passaram sem que o casal voltasse para casa, Chandler ficou preocupado. Na quarta-feira, 7 de julho, ele apresentou um relatório de desaparecimento de seus pais ao gabinete do xerife do condado. Ele explicou às autoridades que um casal havia buscado seus pais no dia 1º, todos indo para a cabana. Por esse motivo, os veículos de Bart e Krista ainda estavam na casa da família. Chandler disse que não conseguiu reconhecer o casal com quem seus pais saíram. A polícia então iniciou as investigações e as buscas começaram. Para ajudar a polícia, o Chandler foi de porta em porta na rua onde ele morava para ver se algum vizinho tinha visto alguma coisa suspeita, tinha visto alguma coisa que pudesse ajudar no caso, mas os vizinhos não tinham nada a dizer, eles não viram nada, parecia tudo muito normal. O Chandler também mostrou para a polícia uma mensagem que ele recebeu da mãe, dizendo que eles tinham chegado na cabana e que estava tudo bem. Então, a polícia ali tinha certeza, então, que os dois chegaram até o local determinado, que era a cabana, e a polícia continuou as investigações para ver se eles encontravam mais alguma coisa. Nesse momento, Mitchell estava muito preocupado com os pais e, junto com a sua noiva, os dois dirigiram até a cabana e foram recebidos pela polícia. O quintal da cabana estava coberto de mato, tudo trancado e não havia indícios de que alguém estivesse na cabana há muito tempo. Não havia sinais de Bart ou Krista. As autoridades começaram a suspeitar da história de Chandler, já que algumas coisas não faziam o menor sentido. Assim como Chandler vasculhou a vizinhança, a polícia também fez. Eles coletaram várias imagens de segurança do bairro para ver se conseguiam encontrar alguma coisa importante. Depois de revisar todas as filmagens, ficou claro que Bart e Krista nunca saíram de casa na sexta-feira. Por meio de um dos vídeos, pôde-se ver o brilho da lareira da casa da família Henderson na tarde de sexta-feira. Por que alguém usaria uma lareira no meio do verão? Depois disso, Cat e sua família também foram questionados. Eles cooperaram muito com a investigação, explicando que queriam ajudar Chandler a encontrar os seus pais. Os pais de Cat disseram que ficaram surpresos alguns dias depois do feriado quando viram Chandler de volta à fazenda que eles tinham. Eles o viram saindo de uma área arborizada. Ele disse a eles que queria usar a piscina novamente para exercitar suas pernas. A polícia decidiu fazer uma busca naquela área arborizada. Depois de algum tempo procurando na floresta perto da fazenda de sua namorada, eles fizeram uma descoberta terrível. Um torso masculino foi encontrado. Enquanto os policiais encontravam um torso, outros estavam questionando Chandler. Nesse momento, eles tinham certeza de que o jovem estava mentindo, mas ele solicitou um advogado e a entrevista foi suspensa. Agora a polícia pode provar que ele mentiu para os investigadores sobre o paradeiro de seus pais. Ele foi preso por fornecer informações falsas sobre uma pessoa desaparecida. Depois de 2 dias, o torso foi positivamente identificado como o de Bart Henderson. Chandler foi então acusado de assassinato, desmembramento de um cadáver e ocultação de homicídio ao esconder o corpo. Cat ainda acreditava que Chandler era inocente e continuou a oferecer qualquer ajuda que pudesse provar isso. Ela deu aos investigadores permissão para baixar dados de seu celular. Cat suspeitava que Chandler a estivesse traindo,
Então, ela frequentemente rastreou a localização dele pelo Snapchat. Em seu celular, a polícia encontrou uma captura de tela que ela capturou do Snapchat em 3 de julho. Nesse print, mostrava que a localização de Chandler era perto do rio Wisconsin. Esse era um local muito conhecido para a família do Chandler. Os detetives dizem que esse local é perto da piscina favorita de Chandler, em uma área remota com acesso ao rio Wisconsin. Ao vasculhar a área, a polícia encontrou restos mortais pertencentes a Krista Henderson. Com Chandler preso, a investigação sobre as mortes de Bart e Krista continuou. No celular de Chandler, a polícia encontrou inúmeras pesquisas no Google, datadas entre 30 de junho e 8 de julho, para tópicos como corpo desmembrado em Wisconsin encontrado, corpo de mulher encontrado em Wisconsin e corpo encontrado em Wisconsin. A polícia deduziu que ele fez essas pesquisas para saber se alguém tinha encontrado o corpo de sua mãe. O celular de Krista, usado para enviar a mensagem para Chandler, foi encontrado na casa da família. Agora a polícia já tinha certeza de que ela nunca enviou aquela mensagem e que tudo foi armado por Chandler. Perto da área onde o corpo de Bart foi encontrado, a polícia encontrou uma tesoura, uma lâmina de serra e algo que parecia ser um alicate. Um dos amigos de Chandler disse aos investigadores que havia dado a ele um rifle de presente em julho. O rifle era sua arma preferida nos jogos de tiro no videogame em primeira pessoa que ele gostava de jogar. A autópsia nos restos mortais encontrados de Bart revelou que ele foi baleado antes de ser desmembrado. A arma foi positivamente encontrada escondida atrás de uma tábua, em um celeiro na casa da família de sua namorada. A arma foi identificada como sendo de Chandler e como uma correspondência positiva para a arma do crime que matou seu pai. A arma era o rifle que ele ganhou do amigo em junho. Uma autópsia não foi capaz de determinar a causa da morte de Krista. A polícia também determinou que Chandler estava vivendo uma vida cheia de mentiras. Chandler não era um estudante universitário. Na verdade, ele foi reprovado há muito tempo atrás. Ele nunca teve um diploma e não fez parte do programa de técnico em informática. Seu pai desconfiou que havia alguma coisa errada e ligou para a universidade que seu filho dizia estudar, um dia antes dos assassinatos serem cometidos. Foi assim que ele descobriu a verdade sobre seu filho. Chandler também nunca trabalhou na seguradora. Ele só passava os dias jogando videogame. Ele nunca teve um emprego na SpaceX. Ele também inventou isso. Chandler havia passado por um esquema elaborado enviando a si mesmo e-mails da faculdade e do trabalho que fingia frequentar. Imagens de uma câmera de segurança mostram Chandler comprando uma lona e 10 quilos de gelo em uma loja local. A lona foi encontrada na garagem da casa dos pais da namorada. Aquelas tesouras e lâminas de serra encontradas tinham sangue que combinava com o de Bart e Krista. A polícia também descobriu que naquele momento em que viram a lareira acesa nas câmeras de segurança, continha mais de 200 fragmentos de ossos humanos. Os detetives também encontraram sangue no porão da casa da família, bem como evidências de uma limpeza. A promotoria teorizou que Chandler atirou em seus pais em sua casa, os levou para o porão e desmembrou seus corpos. A última mensagem de texto enviada do celular de Bart para o seu filho dizia: "Pronto quando você estiver." E foi pouco antes de os assassinatos terem ocorrido. Bart soube que seu filho estava mentindo sobre a educação e trabalho no dia anterior e planejou uma reunião com a universidade. E Chandler tinha que estar presente. Chandler não poderia ir àquela reunião sem que o resto de seus segredos fossem revelados, e não queria enfrentar as consequências de suas ações. Ao ser confrontado com a verdade, ele disse aos detetives: "Vocês não sabem toda a história", e que não se sentiu mal pelo que fez. Chandler Henderson optou por um julgamento rápido, que começou em janeiro de 2022. A promotoria apresentou evidências contundentes que implicavam Chandler como assassino. Junto com as evidências forenses, os registros médicos de Chandler mostraram que ele foi ao pronto-socorro por causa de um ferimento na cabeça quando caiu da escada. Foi diagnosticado com uma contusão leve e recebeu o colar cervical, mas não precisou de nenhum tratamento adicional. Ele nunca teve hemorragia cerebral, danos na coluna ou danos nos nervos afetando as pernas e o impedindo de dirigir. Todas as suas mentiras vieram à tona no julgamento. Seu irmão testemunhou que seus pais tinham quase $1 milhão em seguro de vida que teria que ser dividido entre os irmãos. Cat testemunhou em lágrimas contra o namorado. Foi muito difícil para ela aceitar que seu namorado era um assassino. A equipe de defesa não tinha muito o que apresentar.
Eles não chamaram nenhuma testemunha e a defesa foi fraca, porque praticamente não tinha nada a dizer. O júri levou 2 horas para deliberar e considerar Chandler Henderson culpado de ambos os assassinatos. Ele foi condenado em 2022 à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Provavelmente nos próximos anos, Chandler vai recorrer de sua condenação. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que tudo isso aconteceu por causa de uma mentira. Na verdade, ele acabou praticamente acreditando naquela mentira dele, a mentira quase se tornou real, de tanto que ele fez aquilo se tornar real. Porque ele vivia aquilo, dizia que tinha vários empregos, ganhava bastante dinheiro e na verdade não era nada disso. Então, quando ele viu que isso seria revelado, que a verdade iria aparecer, então ele preferiu tirar a vida dos próprios pais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.